Olá pessoal, boa noite, eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, vamos iniciar hoje o nosso curso de tarô. Eu peço para quem não for inscrito no canal se inscrever, para não perder a continuidade das aulas, deixarem o curtir nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, ok? Essa primeira aula é uma aula de introdução, onde vamos falar um pouco sobre a história do tarô, sobre o que é o tarô, as formas possíveis de estar utilizando o tarô e um pouco mais de introdução mesmo com relação às partes do tarô, que são elas arcanos maiores e menores. Já já vamos estar entrando em mais detalhes, ok? Desde já, gratidão a todos e vamos começar. O que é o tarô? O tarô é um baralho composto de 78 cartas, dividido entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. É um oráculo terapêutico capaz de buscar respostas no subconsciente do seu consulente ou até mesmo no seu, em casos de autoleitura. Ele é um oráculo extremamente claro e de uso muito simples. Por ser um oráculo, ele pode predizer tendências de fatos que virão a acontecer. Formas de se usar o tarô. O tarô, ele possui várias formas de uso, entre elas estão o autoconhecimento, o uso do tarô para o autoconhecimento, o uso do tarô para responder perguntas e o uso do tarô na magia também, tá? Cada carta ali do tarô vai ter uma energia e é muito possível a gente estar trabalhando magia utilizando as cartas do tarô. O tarô e o autoconhecimento. O tarô pode ser utilizado como uma ferramenta de autoconhecimento. O que seria isso? É a capacidade que uma pessoa tem de se autoconhecer. Esse uso do tarô para autoconhecimento é feito com base nos 22 arcanos maiores, pois os 22 arcanos maiores falam de uma viagem que o ser humano faz dentro de si mesmo em busca de respostas, o autoconhecimento. O autoconhecimento pelo tarô pode ser de duas maneiras bastante simples. Você pode não jogar tarô, mas estudá-lo, assim você poderá entender os arquétipos dos arcanos maiores, portanto, adquirir o conhecimento sobre si mesmo. Ou, se preferir, pode jogar tarô para você e para outras pessoas. Assim, também é possível adquirir o autoconhecimento pela simbologia e interpretação dos arcanos. O que é importante concluirmos sobre essa parte? É importante concluirmos sobre essa parte que não precisa de você jogar tarô para você desfrutar dos benefícios do tarô, para ter ali o autoconhecimento, por exemplo. Você precisa estudar. Estudar tarô e jogar tarô são duas coisas completamente diferentes. Tá certo que o estudo teórico, junto com a prática em si, vai intensificar de uma forma absurda o autoconhecimento de vocês, vai desaflorar a intuição de vocês, assim como outras habilidades. Mas não há uma necessidade de você estar jogando o tarô para adquirir o autoconhecimento. Basta você se dedicar a este estudo. Vamos falar agora sobre os tipos de tarô. Uma das grandes dificuldades de um iniciante nesse estudo é saber qual tipo de tarô utilizar. Qual tarô é o melhor para você estar aprendendo a jogar ou estar simplesmente estudando? Para responder essa questão, se faz necessário conhecer um pouco do universo artístico das cartas, em função de sua simbologia. Podemos classificar o tarô em 4 grupos. O primeiro deles é o tarô clássico, desenhado entre 1400 e 1900. Seguem o padrão simbólico do tarô de Marsella. São recomendados para iniciar os estudos por essa parte dos arcanos maiores, pois a sua simbologia é muito rica em detalhes. Já a falta de desenhos dos arcanos menores pode confundir o iniciante. O que seria isso na prática? Se vocês pegarem ali as 3 primeiras cartas dessa ilustração que eu deixei para vocês, vocês vão ver o mago, a imperatriz e o diabo, tá? 3 arcanos maiores. Daqui a pouco eu explico para vocês melhor o que são arcanos maiores e menores, tá? Para não ficar confuso aqui para vocês. Então, se vocês pegarem ali nas imagens, vocês conseguem ver que na primeira carta tem uma mesa, uma espécie de um altar, aonde tem alguns elementos. Vocês conseguem ver
que o jovem está trabalhando de pé, o que significa que ele tem um certo vigor, uma certa disposição. Vocês podem ver que ele tem ali na sua mesa todos os elementos fundamentais para ele desenvolver o seu trabalho. Vocês podem ver também que ele está segurando uma varinha em uma das mãos e a outra mão está apontando para o chão, fazendo uma clássica referência àquela passagem bíblica, né, daquela oração muito conhecida, assim na terra como no céu. Por que essa simbologia está no tarô? Porque o arcano 1, onde traz essa simbologia, é o arcano do mago. E o mago, ele fala justamente sobre isso, sobre você trazer algo do astral, do mundo das ideias, entre aspas, e plasmar aquilo no seu mundo físico, no seu mundo real. Então percebe como os arcanos maiores do tarô de Marselha são muito mais detalhados do que os baralhos modernos, ok? Então ele traz ali uma série de simbologias, inclusive a cor em si. Agora, se vocês forem olhar na linha de baixo, ali das imagens, a terceira carta é o 5 de ouros, tá? A gente só sabe que é o 5 de ouros porque tem 5 moedas, mas a gente não faz, quem não conhece o tarô, quem não conhece essa carta, vai olhar ali, vai ver 5 moedas e não vai ter noção nenhuma do significado, porque não tem uma imagem representando nada. Em tarôs mais modernos, a gente consegue ver uma pessoa claramente passando por dificuldades financeiras. Então, na parte dos arcanos maiores, o tarô de Marselha é fundamental dominá-lo e compreendê-lo. Já na parte de arcanos menores, é muito mais complicado aprender pelo tarô de Marselha. Tarô moderno ou estilizado inicia-se em 1910 com o lançamento do primeiro tarô com desenhos ou traços livres, modernos e ricamente coloridos. São recomendados para iniciar os seus estudos. Então, aqui nessa classificação dos tarôs modernos ou estilizados, o que acontece é que a gente tem uma maior disponibilidade de cores. A simbologia das cores é muito forte, é muito presente. Tá? Inclusive esse baralho em específico que eu coloquei a imagem para vocês, ele traz ilustrações belíssimas, tá? Parecem até obras de arte mesmo. Então ali você já consegue identificar mais facilmente. Perceba que ele ainda traz a simbologia do Marselha em si, tá? Ali temos 2 de espadas na segunda carta ali, depois do mago, temos o 2 de espadas, e ele traz simplesmente 2 espadas cruzadas, mas fica muito mais fácil ser interpretado, fica muito mais fácil você olhar ali e já saber que é o 2 de espadas. Fora também, né, os desenhos, os traços, o estilo em si, com o tempo foi se aprimorando os baralhos, assim como tudo, com o tempo foi ficando melhor, foi ficando mais bonito, com os baralhos não foi diferente. É indicadíssimo você começar os seus estudos por essa linha de baralhos, justamente por conta dessa disposição das cores ajudar muito na hora de você estar lembrando os significados. A nossa terceira classificação aqui dos tipos de tarô são os tarôs transculturais. Suas imagens não remetem ao tarô clássico, porque são baseadas apenas em seus significados, requerendo conhecimento de estruturas clássicas do tarô e também da mitologia para a compreensão dos seus símbolos desenhados. Não é possível, não é recomendado, melhor dizendo, iniciar os seus estudos por essa classificação. Aqui vai ter um ponto que muitas pessoas vão discordar. Temos aqui a imagem, né, do tarô mitológico. É um tarô que muita gente gosta, eu particularmente, eu amo esse baralho, ele tem ilustrações lindas e pela questão também da mitologia, de trabalhar muito a mitologia, né, ser um tarô mitológico onde vai estar ali muito ligado ao panteão grego. Então é fantástico esse baralho. Mas para início ele não é recomendado, tá? Ele vai sofrer alterações ali no significado das cartas para poder seguir a mitologia em si. Então, para você jogar o tarô mitológico, você vai ter que ter um conhecimento da estrutura básica do tarô, ou seja, Marselha, Rider-Waite, que vamos falar daqui a pouco, e outros tarôs que seguem aí essa linha de raciocínio, esse mesmo padrão de raciocínio. Aqui, se você for pegar esse baralho, você vai ver que na parte dos significados em si, ele vai estar fazendo referência a deuses da cultura grega, ele vai estar fazendo referência a mitos
gregos e uma série de questões. Então ele não vai trabalhar somente a estrutura do tarô tradicional, e sim a estrutura do tarô tradicional somatizada com a energia da mitologia em si, com a cultura de uma mitologia específica. Aqui tem o tarô mitológico, mas o tarô egípcio também, alguns tarôs egípcios, eles vão seguir esse critério, tá? Tem tarôs egípcios aí que eles vão estar... o livro deles vai ser cheio de história, cheio de lendas e mitos sobre a cultura egípcia em si. Os arcanos maiores ali têm representação de deuses e deusas da cultura egípcia. O tarô celta também é um exemplo, tá, desse tipo de tarô transculturais. Eu, particularmente, eu iniciei com o tarô celta, mas não é recomendado iniciar por essa classificação, justamente porque ele não tem ali a base do tarô em si. Ele vai estar seguindo um outro modelo, porque ele vai estar somando o tarô tradicional mais a mitologia em si. Então, se faz necessário você ter ali uma base de conhecimento de ambos os lados para trabalhar bem com esse tipo de baralho. E para iniciante não é recomendado. A nossa última classificação aqui dos tarôs são os tarôs surrealistas ou fantasia. Costumam não se parecer visualmente com os tarôs modernos e clássicos. As imagens são diferentes, porém remetem ao significado dos mesmos arcanos. Portanto, não é aconselhável iniciar seus estudos por essa classificação. Contudo, é excelente quando se conhece a estrutura do tarô, quanto dos clássicos quanto dos transculturais, ok? Bom, ali tem algumas imagens de algumas cartas. Esse é o tarô de Dali, tá? É um tarô muito conhecido. O tarô de Crowley, ele também segue esse mesmo padrão de ser um tarô surrealista, tá? O modelo dele é um tarô surrealista. E por quê? Vocês podem observar que nessas cartas ali temos o símbolo de Áries, temos o símbolo de outros planetas, então ele traz muita correspondência da magia em si, muita correspondência de planetas, astrologia, a numerologia nesses baralhos costumam ser bem ricas. Ele traz ali todo um arquétipo nas cores. As cartas normalmente elas trazem uma visão mais obscura, mais sombria, mais surrealista mesmo. Então ela traz bem fora mesmo dos padrões tradicionais, ok? Ela não segue esse baralho, a classificação de baralho, não segue em nada fora a parte do significado, mas assim, de estruturação das cartas, o modelo das cartas, não vai seguir em nada os tarôs tradicionalistas, os tarôs mais tradicionais, que são os clássicos e os modernos. Vocês podem falar que eu não falei sobre o tarô de Rider-Waite aqui. O tarô de Rider-Waite, pessoal, ele se classifica na nossa segunda categoria aqui, viu? Eu não quis colocar ele como o tema principal da categoria dos tarôs modernos, por conta dele ser um baralho já muito conhecido. Então eu queria mostrar para vocês que existem outros baralhos. Inclusive, há pessoas que afirmam, né, a teoria de que todos os tipos de tarô ou eles derivam do tarô de Marselha ou de Rider-Waite, tá? Claro que o de Marselha é muito mais antigo que o de Rider-Waite, tá? Ele inspirou o baralho de Rider-Waite, mas assim, eu falo no sentido da disponibilidade das cartas, porque ou os arcanos menores vão ser desenhados ou eles vão ser simplesmente a correspondência ali do naipe. Se tiver desenho, por exemplo, o 3 de copas, 3 pessoas com taças na mão, brindando, alegre, festejando, que você já olha para aquela carta, você já sabe que está falando sobre alegria e festividade. Ele segue o padrão de Rider-Waite. Se você olhar para o 3 de copas e ver simplesmente 3 taças, ele segue o padrão de Marselha, ok? Então, para a via de regra, é basicamente isso. Sobre a nomenclatura, quando eu falo arcanos, eu estou me referindo a cartas, ok? Para quem não sabe, arcano significa oculto, escondido ou mistério, tá? O que tem tudo a ver com o tarô em si, porque o tarô, por mais que você estuda, ele ainda vai continuar sendo um mistério, você nunca domina ele totalmente 100%. Afinal de contas, ele é um espelho da nossa evolução enquanto ser humano, que é a questão que eu falei para vocês lá atrás, logo na introdução, tá? Que os arcanos maiores do tarô principalmente vão estar falando sobre
evoluções, cenários, momentos de evolução de todos os seres humanos. Eles vão estar falando sobre arquétipos de cada ser humano. Então, nós não nos conhecemos por completo, nunca, por mais autoconhecimento que a gente tenha, a gente é um mistério para nós mesmos. E a mesma coisa é o tarô. Você pode entender muito bem do tarô, mas você vai ter sempre coisas novas para aprender, ok? Então, arcano significa isso. Você pode falar cartas do tarô, arcanos maiores, arcanos menores, arcano 7, carta 7, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você falar cartas no baralho cigano e falar lâminas no baralho cigano. Vai ser a mesma coisa. Vamos agora falar sobre os arcanos mais aprofundadamente. Introdução aos arcanos maiores do tarô. Os arcanos maiores são a sabedoria da nossa jornada espiritual. É a chave para as lições que aprendemos ao longo da nossa existência. É compreender, aprender e obter conhecimento com nossas experiências, numa tentativa de atingir a totalidade e a harmonia de nossos aspectos, sejam eles interiores ou exteriores. Os 22 arcanos maiores falam de uma viagem que o ser humano faz dentro de si mesmo em busca de si próprio, a busca do autoconhecimento. Os arquétipos presentes nos 22 arcanos maiores falam de nós seres humanos em diferentes momentos da nossa vida. Então, os arcanos maiores vão definir qual é a paisagem interna do seu consulente no momento da leitura. É muito importante a gente falar sobre essa questão dessa jornada que os arcanos maiores trazem. É a jornada da carta do louco ou do arcano louco do tarô. O que acontece? O arcano do louco, ele possui o número 0 ou 22, ou também ele pode ser o arcano sem número. O que isso representa? Representa que o louco, ele é um ciclo. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é um estado de espírito. Essa jornada do louco é quando o louco decide que vai se jogar no mundo, vai se jogar nas experiências, vai buscar viver ao máximo e atingir o máximo de experiências que ele for capaz. Então, ele vai estar encontrando ali com as outras cartas ao longo dessa jornada e vai aprendendo e evoluindo com todas elas, até que no final ele conclui essa jornada e recomeça novamente, porque a nossa vida ela é feita de ciclos. Por isso, em determinado momento, eu comentei com vocês sobre os arcanos maiores falar sobre nós, seres humanos, em diferentes momentos da nossa vida, porque a nossa vida é feita de ciclos, é feita de momentos. Então, em cada momento, a gente vai estar com a vibração mais semelhante com um arcano maior do tarô, ok? Bom, sobre os arcanos maiores, então, resumindo, é isso. Vocês vão entender essa jornada do louco mais pra frente nas próximas aulas. Introdução aos arcanos menores do tarô. Os arcanos menores, por outro lado, falam de situações do nosso cotidiano. São divididos em naipes: copas, paus, espadas e ouros. Cada naipe tem o seu próprio significado e representação. Os arcanos menores fornecem mais detalhes em uma leitura. Eles, em contrapartida dos arcanos maiores, vão falar de situações ligadas ao exterior do consulente, como trabalho, relacionamentos, família, saúde, etc. Ele vai estar falando sobre situações mais do cotidiano, mais externa do consulente. Vão falar em detalhes. Então, ali nos arcanos maiores, você tem, de repente, um indicativo de alguma coisa ligada a um início do consulente, mas você ainda não sabe o que é. Alguma coisa que o consulente vai iniciar, você viu ali no arcano 1, o arcano do mago. Mas você ainda não sabe o que ele vai iniciar, você não tem mais detalhes sobre isso. Aí você joga com os arcanos menores e ali você vê se é um trabalho, se é um relacionamento, como vai ser isso, se será algo positivo e construtivo para o consulente ou se será negativo e destrutivo. Lembrando que estou falando para vocês positivo e negativo, construtivo e destrutivo, para ficar ilustrativo para vocês entenderem, mas dentro do tarô não possui positivo e negativo.
tudo é experiência, tudo é vivência para o nosso momento. O que parece aos nossos olhos ser algo negativo, de repente será o maior acerto da nossa vida a longo prazo, ok? Então vale ressaltar essa questão de não existir positivo e negativo dentro do tarô. Os 56 arcanos menores poderão ser utilizados juntamente com os arcanos maiores, com os 22 arcanos maiores, sendo os 78 arcanos do tarô em um maço só. Ou seja, as cartas ali todas misturadas, os 22 arcanos maiores com os 56 arcanos menores, totalizando 78 cartas, todas embaralhadas, todas juntas, e você pode jogar dessa maneira, ir tirando aleatoriamente ou cortando, independente da forma que você preferir, que você achar melhor, tá tudo certo. Ou você pode também fazer a leitura em 2 maços separados. O que seria isso? Você separar ali os 22 arcanos maiores do tarô e os 56 arcanos menores do tarô e fazer ali a disposição, vamos supor, 3 arcanos maiores para uma pergunta, 3 arcanos menores para estar complementando a sua resposta. Você pode fazer dessa maneira também, funciona super bem. Para você saber qual é a forma ideal para você, é só tentando, é só testando mesmo, não tem outro jeito, não tem atalho, ok? Então tenta aí, se você ainda não sabe qual é a forma ideal para você, tente aí e descubra. Cada um dos 4 naipes, paus, copas, espadas e ouros dos arcanos menores estão ligados aos elementos da natureza. Paus está ligado ao elemento fogo, copas está ligado ao elemento água, espadas ao elemento ar e ouros ao elemento terra. Cada um desses elementos possuem significados específicos e vocês vão ver que dentro ali dos arcanos menores, esses significados estarão sempre ligados um com o outro. Por exemplo, o naipe de ouros vai falar muito sobre trabalho, muito sobre dinheiro, prosperidade e tudo que for ligado à matéria. Copas, por outro lado, vai estar falando sobre tudo que tiver ligação com emocional, com sentimental, com relacionamentos. Se a gente for pegar o naipe de paus, vai estar falando sobre conflitos, dificuldades, mas os conflitos a nível espiritual também. É um naipe muito ligado ao elemento, à energia do espiritual em si, né? O elemento fogo. Espadas vai estar ligado ao poder da mente. Então ali é o naipe, na opinião de muitas pessoas, o mais difícil, com mensagens mais duras do tarô, porque eles retratam, né, imagens um tanto quanto negativas, falando sobre problemas mentais, ansiedade, enfim, uma série de situações que acaba sendo um naipe um pouco mais pesado do que os outros. Mas, como eu já disse, tudo tem polaridades positivas e negativas. Nada é 100% bom e nada é 100% ruim, ok? Vale ressaltar isso. Para finalizar, eu montei aqui para vocês essa tabelinha que é o resumo de tudo que eu falei aqui para vocês sobre os arcanos menores, tudo que eu acabei de falar para vocês dos arcanos menores. Como em um baralho comum, o tarô possui 4 naipes, são eles paus, copas, espadas e ouros. É importante dizer também que cada um deles, cada um dos 4 naipes citados acima, está ligado a um elemento, a um setor da vida específico, que é a questão ali que está ilustrado na tabelinha. Os naipes, paus corresponde ao elemento fogo, tem ligação com o espiritual, com a criatividade. Copas está ligado ao elemento água, tem relação com emocional, com relacionamentos. Espadas está ligada ao elemento ar, tem ligação com o mental. Ouros está ligado ao elemento terra e tem ligação com tudo que é ligado à matéria, tá? Não é só coisas financeiras, também o nosso corpo é matéria. Então, quando sair cartas ligadas a ouros, também pode estar relacionado a questões da saúde, questões do corpo físico mesmo. Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira aula de introdução ao tarô. Tentei deixar ela o mais completo possível, o mais abrangente possível. Gratidão a todos que acompanharam. Deixem nos comentários a opinião de vocês, dúvidas de vocês, que eu vou responder com o maior prazer.
curtam também o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram desse conteúdo e ajuda na divulgação desse vídeo. Assim o YouTube vai estar compartilhando esse vídeo com mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento, ok? Lembrando também que quem não for inscrito